Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, romeiros, lapenses, internautas que estão nos acompanhando pelo Web TV, nós que estamos participando dessa celebração eucarística. Meus queridos, hoje a Igreja Católica, de uma maneira muito especial, os missionários redentoristas celebram a memória de um homem que tinha uma meta aqui na terra. Meus queridos, nós precisamos ter meta nessa vida. Quem não tiver meta a alcançar, quem não tiver um planejamento da vida, pode correr o risco de viver de qualquer jeito. E você sabe muito bem, de qualquer jeito a gente não faz nada de bom nesse mundo. Então é necessário ter meta. É necessário ter plano. Nós, meus queridos, às vezes a gente tem mais planos para este mundo. Isso é perigoso. Precisamos ter um plano espiritual de vida, um plano pessoal de vida espiritual. Você e Deus, Deus e você. Viver na fé, na família, na comunidade, na igreja. É importante. São Geraldo foi um homem desses, meus queridos. Ele tinha um plano. E olha aqui, a grandeza de São Geraldo foi não abrir mão desse plano. Ele passou por muitas dificuldades, mas esse plano, essa meta, esse projeto, ele sempre colocou nas mãos de Deus. E quando o ser humano coloca nas mãos de Deus algo de bom, que agrada a Deus, Deus está totalmente a favor. Por isso, meus queridos, olha hoje eu canto no início. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para viver o teu amor. Está vendo? Isso aqui é uma meta nossa. De procurar fazer a vontade de Deus. Procurar no dia a dia saber se a minha ação, se a minha vida, se os meus atos, as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha vida toda, se está em sintonia com Deus. Se tiver alguém aqui fazendo isso, você tem vocação a ser santo. Isso é lindo, meus queridos. Porque Deus quer que todos nós sejamos santos. Por isso, Deus nos socorre com o perdão, com a misericórdia, quando a gente cai, quando a gente afasta. E quando a gente volta para Ele, Deus nos acolhe. Porque Deus quer que nós sejamos santos. E o que significa ser santo? Meus queridos, santo não é algo do outro mundo, não. Santos é aqui na terra que a gente vive. Ser santo é você seguir os passos de Jesus, ter uma meta para seguir Jesus. Viver aqui a palavra de Jesus, procurar viver. E quem vive com Jesus aqui na terra, vive com Deus no céu. Santo é isso. São Geraldo, ele nasceu em 1726. Faz muitos anos. 289 anos. Ele nasceu lá na Itália. O pai dele morreu de uma família pobre. O pai dele era alfaiate, tinha vários filhos. E quando o pai dele morreu, ele tinha 12 anos. E era o único homem da família. Ele sentiu na responsabilidade de ajudar a família. Mas aos 14 anos, esse jovem descobre no coração a vontade de viver de maneira profunda com Jesus aqui na terra. E aí ele procura um convento dos capuchinhos. Chegou lá, bateu na porta, mas os capuchinhos não aceitaram, porque ele era muito magrinho, franzininho, eles não aceitaram. Mas ele, meus queridos, voltou para casa com um projeto no coração e colocando as mãos de Deus. Diz a história que São Geraldo, desde pequenininho, rezava como gente grande. Olha que coisa linda. E ele aprendeu isso aonde, meus queridos?
Na família. É na família que a gente recebe de maneira muito especial tudo aquilo que nos eleva e que nos leva a Deus. Por isso, Jesus pede que nós sejamos luz. Olha aqui, os pais precisam ser luz, meus queridos. Eu sei que tem muitos pais aqui. Os pais precisam ser luz, porque se os pais não forem luz, onde que os filhos vão encontrar essa luz, meus queridos? E ser luz é viver na honestidade, viver comprometido, viver na família. Ser luz é isso. Os pais de São Geraldo foi luz e rezava sempre. E aí, São Geraldo, quando tirou 19 anos, meus queridos, voltou de novo na porta do convento dos capuchinhos. Ele queria ser frei. Mas, de novo, os capuchinhos disseram, não, essa vida aqui é muito difícil para você, pega outra coisa. E ele voltou para casa. Mas o projeto no coração, meus queridos, está vendo? Aquilo que é de Deus, a gente nunca pode desistir. Não desista você também dos seus compromissos, das suas atividades, das suas pastorais. Não faça isso. Aquilo que é de Deus precisa crescer no nosso empenho e com a graça do Pai. Em 1749, São Geraldo tinha 23 anos. Os missionários redentoristas foram pregar uma missão na cidade dele. E chegando lá, ele participou da missão toda, encantou com os missionários redentoristas. E ele disse, agora é a minha última oportunidade. E o responsável pela missão, Padre Cáfaro, ele conversou com o padre disse, não, rapaz, você não dá certo, não. Ele tinha saúde muito frágil, realmente. Quando os missionários foram embora, meus queridos, São Geraldo fez uma coisa extraordinária. Ele deixou um bilhetinho para a mãe, não disse para ninguém que ia embora. Deixou um bilhetinho, porque até a mãe dele achou que ele não deveria ir. Ele deixou um bilhetinho no quarto dele dizendo, minha mãe e meus irmãos, eu estou indo para me tornar-me santo. Olha a meta de São Geraldo. E os missionários foram a cavalo. Depois de algum tempo, vem esse jovem todo cansado, todo fragilizado, atrás dos missionários redentoristas. E suplicando de joelho para levar ele. E agora, voltar? E o padre Cáfaro disse, agora tem jeito não, vamos ter que levar esse camaradinha. E levou. Meus queridos, isso foi em 1749. São Geraldo foi acolhido por Santo Afonso, o fundador dos missionários redentoristas. E ele entrou no convento. Em 1752, ele fez os votos religiosos. Tornou-se um genuíno missionário redentorista. Meus queridos, ele se destacou no trabalho apostólico, no zelo, no amor às pessoas. Uma maneira extraordinária. Trabalhou na portaria, trabalhou na alfaiataria, trabalhou na cozinha, pregou missões, passou por momentos difíceis de provações, muitas provações ele passou, por causa de calúnia de uma jovem. Santo Afonso proibiu ele até de receber a Santa Comunhão. Depois a jovem disse que era mentira e Santo Afonso conversou com ele e perguntou, mas por que você não se defendeu? Ele disse, não me defendi porque eu quero fazer a vontade de Deus em tudo. Resultado, no ano de 1755, São Geraldo parte desta terra para o céu com apenas 29 anos. 29 anos só. Está vendo, meus queridos? Para Deus o importante, claro que nós queremos viver muito. E nós temos direito de viver 80, 85, 90, 100. E precisamos cuidar, é um direito nosso. Mas para Deus, o mais importante é a pessoa encontrar-se com Jesus. O mais importante é o ser humano fazer experiência com Jesus aqui na terra. Por quê, meus queridos? Quem faz a experiência com Jesus,
quem conhece Jesus, quem caminha com Jesus, vai viver a vida para sempre com Deus no céu. Isso que Deus quer para você, meus queridos. Eu diria que essa é o plano de Deus. Precisa ser o nosso plano também, meus queridos. Precisa ser nosso plano também. Por isso nós precisamos muito de seguir os passos de Jesus. São Paulo hoje, aqui na leitura, tirada da carta aos Filipenses, São Paulo, meus queridos, ele era um homem muito intelectual, judeu. Quando a igreja católica começou a se espalhar lá em Jerusalém, ele ficou enfurecido contra os cristãos, de maneira profunda. Pedia aos sacerdotes permissão de prender os cristãos que estavam em Damasco, levar preso. Ser cristão naquela época, católico, dava cadeia. Quando São Paulo estava indo, ele fez uma experiência com Jesus. Mudou totalmente. E hoje ele disse aqui para nós, olha, eu deixei tudo por causa de Jesus. E tudo que eu deixei, eu considero como lixo diante da grandeza de ser alcançado por Jesus. Está vendo, meus queridos? Considero tudo como lixo diante da grandeza. É esse Jesus, é essa grandeza, meus queridos, de Cristo Jesus, que nós precisamos descobrir no dia a dia da nossa vida. E dizer, Jesus é a minha meta. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. E nada pode impedir de eu viver a minha fé, o meu amor com Jesus. Nada pode impedir. Essa experiência que São Paulo fez, nós precisamos fazer também. Os santos fizeram isso. São Geraldo fez. E nós precisamos fazer também, meus queridos. Enquanto Deus nos dá vida aqui na terra. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A nossa vida não está nas nossas mãos. Está nas mãos de Deus. Por isso é muito sério o nosso plano espiritual. É muito sério. Precisamos cuidar muito desse plano, meus queridos. E ter um plano espiritual significa você participar sempre, na medida da sua condição, das coisas de Deus. Nas orações, meditar a palavra de Deus. Procurar desapegar-se de muitas coisas para que Deus seja o seu Pai. Para que Deus seja o centro da sua vida. Para que a vontade de Deus possa ser feita. Precisa abrir mão de muita coisa. Se a gente não abrir mão, meus queridos, de muitas coisas, a gente acaba trocando Deus por outras coisinhas desse mundo. Isso é muito perigoso. Jesus Cristo disse hoje aqui no Evangelho, olha, se o grão de trigo que cai na terra, se não morre, ele torna só um grão, mas se morre, produz muito fruto. O que é que Jesus está dizendo com isso, meus queridos? Jesus está anunciando para os apóstolos que ele ia morrer. Mas ele ia morrer a morte física, o físico. E Jesus morreu. São Geraldo morreu, São Pedro morreu, São Paulo morreu. Esses santos todos morreram. A morte física. Mas eles estão vivos. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias aqui vivo. E quem teve dúvida, ele mandou tocar na mão. Toca aqui na minha mão, veja aqui meu lado. É Jesus mostrando a vida, meus queridos, após a morte. E os discípulos ficaram encantados com isso. Nós precisamos encantar também, meus queridos. Precisamos encantar. Precisamos descobrir isso de Jesus. E o que é que Jesus diz depois aí? Se alguém quer me seguir, me siga. E onde eu estiver, estará também o meu servo. Olha que coisa mais linda. Jesus te convidando para você seguir ele aqui na terra. E aonde ele estiver, o seu servo estará também. Você estará, nós estaremos. São Geraldo já está, meus queridos. Nós agora que precisamos fazer a vontade de Deus, viver esse amor de Deus aqui na terra. Para caminhar com Jesus e ser
totalmente de Deus na outra vida, depois que a gente partir deste mundo. É o evangelho de hoje, meus queridos. O evangelho de hoje nos convida a sermos santos. Ser santo é você ter uma meta de santidade. Olha, eu quero seguir Jesus. Agora eu digo para você, pensa sobre isso aí para você ver agora. E vai vir tantas coisas. Abre mão disso. Não, deixa isso não. Você vai abrir mão daquilo? Não sei o quê. É pura tentação. A tentação, ela bombardeia a nossa vida. Derruba os nossos planos de Deus. Só que, meus queridos, precisamos ter fé e perseverança. São Geraldo, ele teve muitas oportunidades de abandonar, mas ele não abandonou o plano dele. De maneira nenhuma. Com sacrifício, com sofrimento, com humilhações, ele alcançou. É isso que Jesus quer de você. Se alguma coisa aqui está te prendendo nesse mundo, fique tranquilo. Põe nas mãos de Deus, que Deus te liberta. Te liberta. Porque Deus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso libertador. Ele te liberta, meus queridos. Te liberta para você viver livre, livre em Cristo Jesus, para amar e para servir. Isso que Deus quer para você. Deseja isso também. Isso é fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus na sua vida. Para a honra de Deus, para a glória de Deus e para a sua vida em Cristo Jesus ser vivida na plenitude, como Cristo mesmo disse. Que Nossa Senhora, a nossa mãe, que São Geraldo teve muita devoção a Maria. Que essa mãe espiritual que Jesus nos deu quando ele estava partindo aqui desse mundo, que Nossa Senhora nos dê perseverança, muita luz e graças para a nossa caminhada aqui na terra. E não perder nunca de vista o nosso plano espiritual para alcançarmos sempre Jesus Cristo, como nos ensina São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.